boa noite a todos, que bom que estamos juntos mais uma vez. Estamos com saudade, mas que bom que estamos juntos, né? Em mais uma noite de adoração, uma noite de louvor, uma noite principalmente de estudo da santa e bendita Palavra de Deus. Nosso lema aqui desde que começou aqui o confinamento e tudo, nosso lema o templo está fechado, mas a Palavra de Deus ela continua aberta e ela continua realizando a sua obra, que é alcançar o nosso coração, nos motivar, nos transformar e nos salvar. E eu tenho certeza que Deus haverá de falar mais uma vez, né, ao nosso coração, nesse instante orar e pedir a bênção do Senhor sobre sua palavra para essa noite. Oremos então. Querido e amado Deus, a nossa gratidão a Ti, pela alegria que o Senhor tem nos proporcionado todas as vezes que abrimos a Tua palavra e que o Senhor nos fala de maneira muito especial ao coração. Essa é uma noite maravilhosa porque estamos em contato contigo, estamos juntos aqui através dessa live, um encontro virtual, mas um encontro muito real, porque nós entendemos que o Senhor se faz presente no coração de todos nós. Que nessa noite o Senhor nos fale outra vez ao coração, que a Tua palavra nos reanime, nos motive, nos faça sentir o desejo de continuar andando ao Teu lado, entregando o coração a Ti. São as bênçãos que nós rogamos e agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Maravilha. Ok, o texto dessa noite se encontra no livro de Mateus, capítulo 26. Mateus 26, vamos ler os versículos 36 e 37. O título, o tema dessa noite, né, lições da noite, e a lição dessa noite está baseada na noite da agonia. E não poderíamos deixar de mencionar em todas essas noites a noite da agonia de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Queremos fechar essa série com essa noite muito especial e tão importante na história do cristianismo, na história da humanidade, na sua história e na minha história. Capítulo 26 de Mateus, verso 36 diz, na minha versão diz assim: em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, Tiago e João, começou a entristecer-se e a angustiar-se. O Monte das Oliveiras é um local, um monte, né, de destaque na história da Bíblia, na geografia bíblica. Do Monte das Oliveiras é possível contemplar o Monte Moriá. E lá no Monte Moriá, quem estivesse no Monte das Oliveiras, bem que poderia contemplar Abraão, revelando o seu heroísmo da fé, o heroísmo da sua fé, ao estar sacrificando o seu filho Isaac. No Monte das Oliveiras é que foi o lugar escolhido por Deus, onde Salomão edificou o templo de Salomão, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. No Monte das Oliveiras também foi quando Davi, fugindo de Absalão, ele sobe pelas encostas do Monte da Oliveira, né, em fuga. No Monte das Oliveiras também Jesus, ao se aproximar de Jerusalém, no chamado Domingo de Ramos, ele contempla a cidade, contempla o templo de Jerusalém. E ali ele chora. A Bíblia diz que Jesus chorou, que é um dos versículos menores da Bíblia. E por que Jesus chora? Jesus chora por ver a cidade, com a sua visão profética, ele vê a cidade de Jerusalém no ano 70 sendo sitiada pelos romanos, a cidade sendo saqueada, os seus edifícios sendo destruídos, incendiados. Ele vê a cidade toda destruída e pisoteada pelos gentios.
E por isso Jesus chora em ver todo o sofrimento. E enquanto ele chora, ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Quantas vezes eu quis te ajuntar, como a galinha faz com seus pintinhos, você nunca deixou. Do Monte das Oliveiras, um lugar muito especial. Jesus, ele havia ministrado a última ceia com os apóstolos. Eu acho interessante o texto bíblico, que diz que ao final da Santa Ceia, a Bíblia diz assim: e tendo cantado um hino. Eu acho interessante isso. É a única vez na Bíblia que a gente vê o registro de Jesus cantando com os apóstolos. Não dá para você ter uma impressão de uma reunião assim, de um pequeno grupo, e eles fazem reunião, e eles adoram a Deus, eles participam da Santa Ceia, eles comungam juntos, e na hora de sair, eles cantam um hino de adoração. E a Bíblia diz assim: tendo cantado o hino, saíram para o Getsêmani. Alguns dizem para o Monte das Oliveiras. Por quê? Porque o jardim do Getsêmani ficava no Monte das Oliveiras. Aliás, ficava no sopé, fica embaixo. No pé do Monte das Oliveiras. Jesus chega no Monte das Oliveiras, logo na entrada, ele pede aos discípulos que fiquem por ali, os apóstolos ficam por ali, mas ele chama Pedro, Tiago e João, e eles adentram o jardim, para os lugares mais escondidos do jardim, mais ocultos do jardim. Ele queria um lugar de paz, de profundo silêncio, porque Jesus precisava buscar o Senhor, Jesus precisava orar. Havia no rosto, no semblante de Jesus, uma tristeza jamais vista antes. Os apóstolos nunca o tinham visto daquela maneira. E eles ficaram preocupados. Jesus andava com certa dificuldade. O seu rosto expressava tristeza. Vamos continuar lendo? Versículo 38. Então lhes disse, Jesus disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Falou Pedro, Tiago e João. Eu estou muito triste. A palavra que a gente usa para aqui, alguém nos dias modernos pode dizer que Jesus estava com depressão, porque a sua alma estava triste até a morte, profundamente triste. Ele estava com depressão. Não, Jesus não estava doente. Jesus estava sofrendo de um mal que todo ser humano pode passar por esse mal. Sabe como se chama? Melancolia. O que é melancolia? É tristeza profunda. Nem sempre que alguém está em uma situação de melancolia, a pessoa está em depressão. Tá certo? Mas nosso tema aqui não é exatamente esse aqui ainda. Jesus estava em um estado de melancolia, de profunda angústia. A tristeza esmagava o seu coração. E Jesus buscava o conforto em Deus. Aquela foi a noite da agonia. A Bíblia diz que o sofrimento, a angústia era tão grande que enormes gotas de sangue brotavam no seu rosto, como que suando sangue e angústia. O peso dos pecados da humanidade estava de fato sobre ele. Ele temia especialmente o momento da separação com o Pai. Isso que para ele era a morte, a separação com o Pai. Jesus não estava preocupado com dores físicas. Talvez sim, mas não era isso que incomodava o seu coração. Ele estava preparado para isso. Por 30 e poucos anos de preparo para isso, e o momento havia chegado. Jesus ora, depois ele vai atrás dos discípulos e busca os discípulos, os apóstolos, e pede: ore comigo, a minha alma está angustiada, ficai aqui comigo, fique acordado, ore comigo, ajude-me em oração. Existem momentos, irmãos, da vida que às vezes que nós precisamos é somente de alguém que esteja ao nosso lado, orando conosco.
E nós precisamos colocar em prática esse dom de Deus, o dom de ficar ao lado de alguém. Está orando silenciosa, ouvindo a sua dor, talvez até chorando a sua dor. Você talvez não precise dizer muita coisa, você não tem o que dizer, não tem a palavra para dizer. Mas é importante ter alguém perto. Jesus precisava, Jesus tinha carências, irmãos. E carência de simpatia, de cuidado e simpatia. Alguém que naquele momento se preocupasse com ele. Que os seus apóstolos, os seus discípulos se preocupassem com ele. Veja que quadro, irmãos. Que quadro extremamente comovente. Lá está Jesus Cristo, o Filho de Deus, ajoelhado sobre o solo frio, o orvalho daquela noite molhando o seu corpo, molhando suas vestes, as lágrimas banhando o seu rosto. Ele expressava ruídos enquanto orava, gemidos enquanto orava. Ele sentia naquela noite de agonia que o pecado já estava o separando do Pai. E isso deixava naquela situação, irmãos. E quando ele estava já para desfalecer, aí ele faz uma oração no verso 39, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, olha a súplica, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, sim como tu queres. Que é um momento crucial da noite de agonia. Tudo que nós queremos falar nessa noite está baseado aqui nesse versículo. Jesus orou, Pai, se possível for, se tiver algum outro jeito, eu não quero que esse momento aconteça. Não é esta a minha vontade. Você pensa que Jesus estava realmente animado para ir para a cruz, de passar por todo o sofrimento? Era isso que estava no seu coração como um deleite, como um prazer? Havia expectativas para isso? Claro que não, irmãos. Jesus foi chamado a suportar a angústia que nenhum outro ser humano será chamado. O castigo de toda a humanidade, porque toda a humanidade que você e eu merecemos, caiu naquele dia, a partir daquela noite, começou a cair sobre ele. O cálice de sofrimento amargo, Jesus não estava animado para tomar. E ali com os lábios pálidos, com as mãos trêmulas, ele suplica, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Porém, Jesus se erguia em seu coração, mas ele dizia, mas seja feita a tua vontade, não a minha. Se for possível, afasta de mim o cálice, porém, que seja feita a tua vontade, e não a minha. Irmãos, nós estamos dispostos a viver em harmonia com seja feita a tua vontade e não a minha. Estamos dispostos de fato a isso? Enquanto as coisas vão bem, talvez seja até, certo ponto, fácil dizer isso. Mas quando há agonia, quando há angústia, quando há melancolia, quando há dor, quando há perda, quando o sofrimento, quando o desânimo, quando essas coisas vêm sobre nós, quando o cálice do sofrimento vem sobre nós, o que nós dizemos para Deus? Pai, afaste de mim esse cálice, e afaste que eu não quero esse cálice. Ou dizemos, seja feita, Pai, a tua vontade. Se a tua vontade é que eu seja preparado no fogo do sofrimento, que seja feita a tua vontade. Se eu tenho que perder algumas coisas para que eu possa crescer espiritualmente, Pai, que seja feita a tua vontade. Você está disposto, de fato, a dizer isso em meio ao sofrimento? Porque dizer de boca para fora, eu dizer isso para você aqui é fácil, mas quando nós estamos mergulhados no problema, quando eu estiver mergulhado no problema, é fácil dizer?
Não é fácil, mas é possível dizer. Jesus ali, Pai, afaste de mim esse cálice, porém, seja feita a tua vontade e não a minha. Versículo 40 e 41. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então, nem por uma hora pudeste vós vigiar comigo? Nem uma hora. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Jesus os desperta naquela hora. E Jesus os censura, mas censura com muito carinho, com muito amor. Ele vivia a crise, a grande crise no seu ministério, o momento da luta final entre o bem e o mal, atingir naquele instante o seu clímax. E Jesus continuava preocupado com os seus apóstolos. Tome cuidado, vigie, Pedro. E Pedro tentando manter os olhos abertos enquanto Jesus falava: fique esperto, Pedro, você tem que estar pronto, Pedro. O espírito está pronto, mas a carne é fraca e você está perdendo para a carne. Jesus se afasta outra vez sozinho e passa a viver o seu drama outra vez sozinho. Veja ali o Salvador, irmãos, considerando o preço da humanidade. Verso 42, tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Verso 43, e voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. 44, deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez e repetindo as mesmas palavras: Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice 3 vezes. Porém, não seja feita a tua vontade, a minha vontade, mas a tua vontade. O Salvador estava considerando a importância da salvação do ser humano. Esqueceu-se de si mesmo. E enquanto ele considerava, e quando ele olhava e via a multidão dos salvos, porque às vezes nós usamos o texto do Apocalipse, porque os perdidos, o número dos perdidos serão como a areia que está à beira do mar, um número muito grande. Mas o número dos salvos também será uma grande multidão que não se pode contar. E nessa grande multidão, Jesus contemplava a mim e a você. Você que está me assistindo. Você que talvez não tenha tomado ainda a sua decisão ao lado de Deus. Jesus ali no Getsemane, ele olhava para você, olhava para mim. E ele via a necessidade de ir até o final, para que a salvação fosse garantida, fosse estendida para mim e para você, para que abrisse o caminho. O pecado rompeu a ligação entre nós e Deus. Jesus vem e se torna uma ponte de ligação e faz o caminho. Foi essa visão que Jacó teve lá naquele dia dormindo num travesseiro de pedra. Jesus era a ponte, era a ligação entre Deus e o homem, e ali estava ele para cumprir a missão da sua vida, a missão pela qual ele veio e se tornou ser humano. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, João diz, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. E ali estava Jesus. Veja que quadro estranho, os anjos contemplando aquele quadro. O Filho eterno de Deus, o Logos eterno, a palavra de Deus eterna, o Verbo eterno, aquele que existe desde o princípio, aquele que tudo criou. Ali estava ele, em angústia e completamente só. Os anjos contemplavam com espanto Jesus em sua agonia e dor. O príncipe das trevas e todas as legiões do mal estavam por ali e contemplavam também em silêncio. Ali estava o Deus encarnado, sofrendo a angústia, porque julgou
a sua vida, a minha vida, a nossa salvação, mais importante do que sua própria vontade naquele instante. O seu próprio desejo, o desejo da sua carne, como ser humano que era 100% homem, enquanto ele era também 100% divino. Satanás dizia para ele, depois de algum tempo: você acha que vale a pena tudo isso? Por que você está fazendo tudo isso? Você sabe que um dos seus discípulos já te traiu. E daqui a pouco ele vai aparecer aqui. Você sabe que ele já te traiu. Ele sabe que os outros, todos vão te abandonar, vai largar você sozinho aqui. Vale a pena tudo isso? E depois de todo o sacrifício, eles não vão viver à altura do seu amor. Eles não vão corresponder ao seu amor. Eles vão te rejeitar. Você vai estar diante da multidão e você vai perceber que eles vão escolher a mim e não a ti. Vale a pena tudo isso? Por quê? Você não volta logo para o Pai e deixa este mundo para mim? E Jesus ali, ele avaliava, ele fazia as contas do resgate do ser humano. Até que ponto de fato valia a pena a um ser humano que não pediu para que Jesus viesse. E parecia, naquele instante, que não estava nem feliz por ele ter vindo. Jesus estava ali. E no versículo 45, vamos ler aqui o texto. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. O seu semblante transmudou. A sua face resplandecia naquele momento. Um anjo havia descido do céu e o confortou. Jesus recobra novamente, toma a decisão, considerou a salvação do homem e escolheu, decidiu: eu vou salvar o homem. E ele se levanta na força daquele que sabe qual é a sua missão. E o mestre acorda os discípulos, os 2, os 3 ali, e os outros, os outros 11, junta aos 11 e diz assim: olha, chegou a hora. O momento mais importante na história da humanidade é chegado. Eis que o Filho do Homem será entregue agora. Para isso eu vim. O traidor se aproxima. E mal Jesus fechava a boca, enquanto uma infinita serenidade resplandecia em seu rosto. Ouve-se os passos, o barulho dentro do mato, e lá vem os soldados se aproximando. Os soldados aparecem, há uma confusão. Pedro puxa a sua espada, corta a orelha de Malco. Jesus conserta a orelha de Malco. E Jesus repreende Pedro e diz: Pedro, você acha que se eu quisesse, eu não mandaria 12 legiões de anjos descerem aqui para me salvar? Ele está dizendo: eles não estão me prendendo, Pedro. Eu estou me entregando. Tem um relato, um testemunho de um escrito inspirado, no livro Desejado de Todas as Nações, diz que no momento que Jesus diz assim: se você acha que se eu fosse chamar, viriam 12 legiões de anjos? Os anjos estavam no céu em expectativa em ver aquela cena, eles estavam doidos para vir. O relato diz que o anjo Gabriel estava ali e segurando os anjos, dizendo não. E eles queriam vir, de própria vontade, para levar o Salvador daquele momento. Jesus se entregou, Jesus se deixou amarrar, Jesus se deixou arrastar. Jesus foi preso, os discípulos o abandonaram, fugiram. Jesus foi levado para Jerusalém, para a cidade. Ali um julgamento alta madrugada, um julgamento altamente suspeito. Ele foi julgado no tribunal suspeito e ele foi condenado sem provas e sem crime. Foi condenado à morte.
a morte mais injuriosa, a morte de cruz, sem ter cometido um único crime, um único pecado, um único deslize. Foi condenado à morte de cruz. E depois de algumas horas, foi suspenso na cruz, entre o céu e a terra. Como ele disse para Nicodemos, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Ali estava Jesus cumprindo a missão da sua vida, suspenso entre o céu e a terra, entre dois ladrões. Sofreu a vergonha, sofreu o opróbrio de um mundo escarnecedor. E sofreu o afastamento do Pai. Deus meu, por que me abandonaste? E logo em seguida, um grande grito se ouviu na colina do Gólgota, e Jesus expirou, deu o último suspiro, rendeu a sua vida. Foi sepultado no túmulo do bondoso José de Arimateia. Mas a palavra de Deus diz que ao terceiro dia, no domingo, bem cedo, quando Maria Madalena foi ver o corpo de Jesus, foi para colocar os bálsamos que ela preparou, a entrada da tumba estava removida. Ela olhou lá para dentro e viu que o seu sudário estava dobrado, e ele não estava lá. Vocês conhecem a história? Os anjos disseram, ele não está mais aqui. E ela disse, mas colocaram ele aonde? Ele disse, ele ressuscitou. Mas ela estava angustiada, e quando ela se virou para ir embora, ela viu um homem parado na sua frente, era Jesus, e ela não reconheceu. E Jesus disse, mulher, por que choras? Porque levaram o meu Senhor. Você sabe, ela pensou, a Bíblia diz que ela pensou que ele era o jardineiro ou o coveiro, o que cuidava ali do túmulo. Você sabe onde foi que colocou? E Jesus disse, Maria, e ela reconheceu o tom da sua voz e correu para Jesus. O que ela queria, quando ela perguntou, diga onde é que ele está, porque ela disse, eu posso encontrar uma tumba digna para o meu Salvador, para o meu Senhor. Quem sabe até a tumba do meu irmão Lázaro, que agora está vazia, que ele tirou Lázaro de lá, ele ressuscitou Lázaro. Maria, ela corre para abraçar e diz, não me detenha, porque ainda não subi para meu Pai. Jesus, alguém disse que Maria fez o céu esperar. Jesus ressuscitou, mas antes que fosse para o céu, teve um encontro com Maria. E disse para ela, vai dizer aos meus irmãos que eu ressuscitei. Era a mensagem gloriosa. Aquele que havia sofrido no Getsêmani, na noite de agonia, e depois da cruz do Calvário, havia ressuscitado para nos dar vida. Você já parou para pensar que essa noite de Jesus que começa desde o Getsêmani e vai até a cruz? Ela foi por mim e por você. A noite de angústia, a noite da agonia está registrada na Bíblia para servir como um grande memorial do amor que nunca falha. Um memorial do amor que está disposto a todo e qualquer sacrifício por amor. Fez unicamente por amor. Somente por amor. O Getsêmani, que significa lugar de extração de azeite, de apertar o azeite, a oliveira para sair o azeite. Ali Jesus foi apertado pelas hostes do inimigo, foi apertado pela angústia, pela dor da separação do Pai. E brotou de Jesus o profundo e mais puro amor, por mim e por você. O Mestre, naquela noite de agonia, ensina para mim e para você que é possível, em meio às dificuldades, ser fiel à vontade de Deus, ao que é certo. Em meio às lutas, às provações, às tentações, nada disso é desculpa para pecar. O Mestre mostrou, foi tentado até ao máximo,
100% de tentação, de provação, de dificuldade, de luta, e ele foi até o final e mostrou que é possível vencer o pecado segurando nas mãos de Deus. E o fez por amor a mim e a você. Naquela noite, Jesus foi provado por aquilo que nenhum de nós jamais seremos provados. O jardim de Jesus nunca será o nosso jardim. A noite de agonia de Jesus jamais será a nossa noite de agonia. Enquanto nós éramos ainda pecadores, diz Romanos capítulo 5, verso 8. Enquanto ainda éramos pecadores, ele morreu por nós. Você percebe que você é um objeto do amor de Deus, do profundo e puro amor de Deus. Como objeto do amor de Deus, como é que nós não podemos amar-nos uns aos outros? Por que não compartilhar esse amor de Jesus uns com os outros? Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. Não poderíamos nós nos esvaziar de nós mesmos para o bem dos outros, como ele fez, como ele deu exemplo. A Flavinha vai cantar agora o hino. Esse hino fala muito ao meu coração, há muito tempo. E eu sei que fala muito ao coração de outras pessoas que estão aí também. Foi por mim, foi por você. Tendo contemplado o seu grandioso amor por nós. Tudo que ele fez naquela noite de agonia. Você teria coragem? Você seria capaz de dizer não para ele? Você teria coragem de rejeitar o seu amor, de não corresponder a este amor? Essa é uma noite especial. Alguns estavam tomando a sua decisão nessa noite, enquanto a Flavinha vai estar cantando, de entregar-se inteiramente a Jesus, de fazer o que for necessário para ser feito, para se entregar a Ele. Outros estarão confirmando a entrega feita um dia. Me lembrava de uma história que eu ouvi e li também do pastor Bullion. Eu quero compartilhar com alguns que talvez não conheçam essa história, de forma rápida essa história, de um rapaz que apaixonou-se por uma moça na escola e ela o rejeitou porque ela era a moça mais bonita da escola, enquanto ele parecia ser o que tinha menos dotes de beleza, né, naquela escola. Porém, o amor dele por ela era profundo e sincero, a ponto de ele pagar o curso para ela, quando a família não podia mais pagar e ela estava para ir embora. Ele sacrificou seu curso, pagou para ela e foi continuar trabalhando enquanto ela estudava para se formar. Ela não sabia, depois que ela formou, que ele foi dar os parabéns, que ela o rejeitou. A história tem mais detalhes, eu estou contando rápido aqui. E quando ele foi dar os parabéns para ela e ela tratou ele mal, o diretor da escola não aguentou e falou para ela: sabe quem é aquele rapaz? Você está formando, ele pagou o seu curso. Você não podia tratá-lo dessa maneira. Você tem direito a namorar e casar com quem você quiser, mas você não tem direito a fazer isso com ninguém, muito menos com alguém que te ajudou tanto, que fez tanto por você. Ela ficou envergonhada e depois de algum tempo eles começaram a namorar e depois eles marcaram para casar. E o diretor da escola procurou e disse: mas agora você está fazendo pior do que fez da primeira vez. Você vai casar com um rapaz sem gostar dele, apenas por pena dele? Ao que ela respondeu: não, professor, eu não estou casando com pena dele. Eu estou casando com ele porque eu o amo. E ela completou: aliás, como é que poderia deixar de amar alguém que me amou tanto? Eu fui atraída, arrastada e contagiada por esse amor. Você seria capaz de não amar a Jesus a ponto de se entregar por Ele? Ele te amou ao ponto de se entregar por você.
você seria capaz de não retribuir este amor? Nessa noite, alguém gostaria de entregar o coração a Jesus? Alguém gostaria de dizer assim, eu quero me entregar a Jesus e eu quero ser batizado. Eu quero que alguém que não é batizado diga isso. Escreva aí, levante sua mãozinha aí e escreva aí. Eu quero ser batizado. Eu quero entregar a minha vida e o meu coração. Eu quero corresponder a esse amor grandioso de Jesus por mim. Agora, você que já é batizado, você gostaria de entregar o coração a Jesus também nessa noite? Quero ver sua mão levantada aí também. E nesse instante nós iremos orar. Querido e amado Deus, louvamos o teu bendito nome pelo teu amor, maravilhoso amor, que nos foi revelado outra vez nessa noite através da tua palavra. Obrigado pelo teu grandioso sacrifício, um sacrifício de amor. Que o Senhor nos abençoe, nos dando sabedoria e sensibilidade para que possamos retribuir a este amor, corresponder a este amor, viver à altura deste amor. Que Jesus não tenha sofrido aquela noite de agonia em vão por nós. Que possamos compreender o seu amor e possamos nos dobrar a este amor e viver também em função deste maravilhoso amor. Aceita as decisões tomadas nessa noite, decisões verdadeiras que brotam de um coração sincero. São as bênçãos que rogamos, ó Deus, e agradecemos em o nome de Jesus. Amém e amém.